A estrada de barro vermelho entre Bezerros e Caruaru tem 47 quilômetros. Marlene Soares do Nascimento conhecia cada curva, de ônibus, de carona, de bicicleta na garupa do pai quando era pequena. Nunca tinha feito a pé, com uma mala velha amarrada com corda de sisal, 8 meses de barriga e R$ 42 no bolso do vestido. Edivaldo tinha esperado ela terminar de dobrar as roupas antes de falar. O sítio fica para o Gilmar. Pai deixou assim. Marlene parou com a blusa na mão. Pai não deixou nada escrito. Deixou para nós dois. Nós dois é eu e Gilmar. Gilmar estava do lado de fora. Ela via a sombra dele pela janela, encostada na parede de taipa. Não entrou. Não disse nada. Só ficou lá enquanto o irmão mais velho falava por ele. Ela tinha tentado falar do inventário. Edivaldo disse que inventário custava dinheiro que não tinha. Tinha tentado falar do tabelião. Edivaldo disse que tabelião era coisa de quem tinha advogado. Ela ficou quieta por 3 dias, dormindo no quarto onde cresceu, comendo na mesa onde o pai tomava café todo dia às 5 da manhã, esperando que alguma coisa mudasse. No quarto dia, Edivaldo colocou a mala dela na varanda antes do almoço. Não disse mais nada. Não precisou. A mala era do pai. Couro sintético marrom com zíper quebrado que fechava com corda de sisal. A mesma corda que ele usava para tudo. Amarrar saco de milho, prender porteira, consertar o que não tinha conserto. Marlene tinha colocado dentro 3 vestidos, 2 pares de chinelo, a foto do pai em frente ao pé de manga, o terço de Nossa Senhora que a mãe deixou quando foi embora há 12 anos e uma sacolinha de plástico com as roupinhas do menino. Bodysuit branco, meinha azul, um pagãozinho de algodão que Dona Fátima da vizinhança tinha dado de presente quando soube que era menino. R$ 42 no bolso, 8 meses de barriga. 2 irmãos que ela conhecia desde que nasceu. Marlene ficou parada na beira da estrada por um tempo que não soube medir. O sol de outubro em Pernambuco não tem pena de ninguém. Cai direto na nuca, na testa, nos ombros. Ela segurou a mala com as 2 mãos e começou a andar. Não tinha para onde ir que fosse perto. A mãe estava em Recife há 12 anos e Marlene não tinha um endereço novo. A tia Zefinha em Pesqueira tinha casa pequena e marido que bebia. A amiga Rosângela em Caruaru tinha se casado no ano passado e o marido não gostava de visita. Não tinha dinheiro para passagem de ônibus para lugar nenhum que valesse a pena. De Bezerros a Recife eram 120 quilômetros e a passagem custava mais do que ela tinha. Ela andou por 1 hora antes de parar debaixo de uma amendoeira no acostamento. Tirou o chinelo, olhou o pé. Tinha uma bolha no calcanhar direito. Botou o chinelo de volta. A gente vai, meu filho, disse para o ventre. A gente sempre vai. O menino não respondeu, mas deu um chute leve do lado esquerdo, que ela já conhecia. Era o jeito dele de dizer que estava acordado. Marlene respirou. Olhou para a estrada. À direita era Recife. Longe, cara, sem endereço certo. À esquerda era Caruaru, 42 quilômetros. Mas tinha uma coisa lá que ela tinha esquecido de considerar quando Edivaldo colocou a mala na varanda. A fazenda Drummond ficava a 3 quilômetros de Caruaru, na estrada que subia para o Brejo. Ela nunca tinha ido lá, mas o pai tinha ido muitas vezes. Seu Valdomiro Soares, que todo mundo chamava de Seu Valdo, que morreu de infarto em julho, deixando 2 filhos homens e uma filha grávida e nenhum papel assinado, tinha sido amigo de seu Otoniel Drummond por 22 anos. Tinham se conhecido numa feira de gado em São Caetano. Tinham feito negócio de mão dada quando ainda se fazia negócio assim. Tinham tomado cachaça juntos nas festas de São João por 2 décadas seguidas. Quando seu Otoniel morreu 3 anos atrás, seu Valdo foi ao velório e ficou até o fim. Voltou mais quieto do que tinha ido. O filho de seu Otoniel se chamava Heitor. Marlene sabia isso. Sabia que tinha mais ou menos a idade dela, que tinha ficado com a fazenda, que nunca tinha se casado. Sabia essas coisas porque o pai falava de seu Otoniel às vezes, e quando falava do amigo, falava do filho também.
com aquele jeito de quem respeita uma história que não é a dele. Ela nunca tinha falado com Heitor Drummond na vida, mas R$ 42 não davam para muita escolha. Marlene virou para a esquerda e continuou andando. Ela chegou na entrada da fazenda Drummond quando o sol já estava baixo, tingindo de laranja as folhas das bananeiras que bordejavam o caminho de terra. A porteira era de ferro, pintada de verde, com uma placa de madeira entalhada. Fazenda Drummond, propriedade particular. Estava fechada, mas não trancada, só encostada, com um arame enrolado no mourão. Marlene ficou parada do lado de fora por um momento. O lugar era maior do que ela tinha imaginado. Pelo caminho de terra dava para ver um canavial à esquerda, uma pastagem com gado à direita e, mais adiante, a sede. Uma casa branca de telhado de barro com varanda comprida, rodeada de mangueiras velhas. Tinha luz acesa na varanda. Tinha fumaça saindo da chaminé dos fundos. Alguém estava em casa. Ela desencostou a porteira, passou, tornou a fechá-la com o arame. A mala pesava mais do que quando saiu, ou eram os braços que tinham ficado mais fracos. Andou pelo caminho de terra com a cabeça erguida porque não sabia fazer diferente. Um cachorro apareceu do nada, vira-lata amarelo, velho, que latiu 2 vezes e depois parou de latir e ficou andando do lado dela como se fosse guia. Marlene não ligou para o cachorro. Continuou andando. A varanda tinha 3 degraus de tijolo. Ela subiu os 3. Bateu na porta de madeira com um nó dos dedos. 3 batidas, firmes, sem hesitar, porque se hesitasse, não ia bater. Demorou um pouco. Ela ouviu passos, pesados, de homem, e a porta abriu. Heitor Drummond era mais alto do que ela tinha pensado. Mais novo também, ou parecia mais novo do que os 31 anos que devia ter. Rosto fechado, cabelo escuro, camisa de botão arregaçada nos cotovelos com manchas de terra no punho. Olhou para ela, olhou para a barriga, olhou para a mala, voltou para o rosto dela. Não disse nada. Marlene falou primeiro. Meu nome é Marlene Soares do Nascimento. Sou filha do seu Valdo de Bezerros. O senhor conheceu meu pai. Heitor ficou quieto por um segundo. Alguma coisa passou pelo rosto dele. Não era surpresa, não era pena, não era nada que ela soubesse nomear. Conheci, disse ele. Meu pai morreu em julho. Eu soube. Ela segurou a alça da mala com as 2 mãos. Meus irmãos ficaram com o sítio. Eu saí hoje de manhã. Não tenho para onde ir que chegue no dinheiro que tenho. Não estou pedindo favor, estou pedindo trabalho. O que o senhor tiver, eu faço. Em troca de um lugar para ficar até o menino nascer. Heitor olhou para ela por um tempo que ela não conseguiu medir. Quantos meses? 8. Ele olhou para o ventre de novo. Depois olhou para a estrada, como se estivesse calculando de onde ela tinha vindo, quanto tinha andado, com que sol. A senhora veio a pé de Bezerros? De parte do caminho. Ele ficou quieto de novo. O cachorro amarelo tinha subido os degraus e estava sentado do lado de Marlene, encostado na perna dela, como se soubesse de alguma coisa que ela ainda não sabia. Entra, disse Heitor. Vai jantar primeiro. Eu disse que não estou pedindo favor. Eu ouvi. Ele se afastou da porta. Jantar não é favor. É o que tem. Marlene ficou parada por um segundo. Depois entrou. A cozinha da fazenda Drummond cheirava a feijão com folha de louro e fumaça de lenha. Tinha uma mesa de madeira escura no centro, 4 cadeiras, um fogão de lenha com a chapa gasta de tanto uso, uma prateleira com potes de barro alinhados, farinha, açúcar, sal, café. Tinha um filtro de barro no canto com um copo pendurado no bico. Tudo limpo, tudo no lugar, mas com aquele jeito de casa que só tem um morador há tempo demais. Heitor colocou um prato na mesa sem perguntar o que ela queria. Feijão com arroz, farinha, um pedaço de carne seca desfiada. Pôs um copo d'água do lado.
Marlene sentou. Comeu devagar, sem pressa, sem falar. Ele ficou de pé perto do fogão, mexendo em alguma coisa numa panela menor, de costas para ela. Quando ela terminou, levou o prato até a pia e lavou. Lavou o copo também. Enxugou tudo com o pano que estava dobrado na beira da pia e pôs de volta onde estava. Heitor virou e olhou o prato limpo na pia. Não disse nada. "Tem onde eu dormir?" perguntou Marlene. Ele levou ela pelo corredor até um quarto dos fundos. Pequeno, com uma janela que dava para o quintal, uma cama de solteiro com colchão fino, um cabide na parede e uma cadeira no canto. Tinha um cheiro de fechado, mas não era ruim. Tinha uma fresta de lua entrando pela veneziana. "Banheiro é o do lado", disse ele. "Café é às 5h30. "Que horas o senhor começa?" 5. "Então eu começo às 5 também." Heitor olhou para a barriga dela de novo. "A senhora não precisa." "Eu sei o que eu preciso", ela disse. Não foi grosseria, foi só verdade. "Boa noite." Ele ficou na porta um segundo. Depois disse boa noite e foi embora pelo corredor. Marlene ficou sozinha no quarto. Colocou a mala no canto sem abrir. Sentou na beira da cama e ficou olhando para a janela. A fresta de lua, o quintal escuro, uma bananeira que balançava um pouco com o vento morno de outubro. "Foi o que deu por hoje, meu filho", disse para o ventre. O menino deu aquele chute do lábio esquerdo. Ela deitou de lado, puxou o lençol até o ombro e ficou quieta. Do outro lado do corredor, dava para ouvir Heitor ainda na cozinha. O barulho da panela, a torneira abrindo e fechando, um banco arrastando no chão de tijolo. Depois, ficou silêncio. Ela dormiu antes de ter tempo de pensar em mais nada. De manhã, Marlene estava na cozinha às 4h50. Heitor apareceu às 5 e parou na porta quando a viu em frente ao fogão de lenha, mexendo o café. "O leite estava na geladeira", ela disse sem virar. "Espero que esteja certo." Ele entrou, puxou a cadeira, sentou. Ficou olhando para a mesa. Ela colocou a caneca na frente dele. Sentou do outro lado com a dela. Tomaram café sem falar. O primeiro galo cantou lá longe, do lado do curral. Uma garça passou pela janela, branca contra o céu ainda roxo. "Meu pai falava do seu pai", disse Marlene, depois de um tempo. Heitor olhou para ela. "Falava bem", ela continuou. "Falava que era homem de palavra, que quando dava a mão era como papel assinado." Heitor ficou quieto. "Os meus irmãos não são assim", disse ela. "Mas eu sou." Ele olhou para a caneca, depois olhou para ela. "Eu sei quem era seu Valdo", disse ele. "Não precisa me convencer de nada." Marlene assentiu. Não agradeceu. Levantou, lavou a caneca, colocou de volta na prateleira. "Então me mostra o que tem para fazer", disse ela. O que tinha para fazer era bastante. A fazenda Drummond tinha 48 alqueires de terra entre canavial, pastagem e mata de brejo. Tinha 8 cabeças de gado, 2 cavalos, um chiqueiro com 3 porcos e um galinheiro com 22 galinhas. Tinha uma horta do lado da casa. Foi a primeira coisa que Heitor mostrou, e ela notou que ele foi devagar quando chegou lá, como se o lugar tivesse um peso diferente dos outros. "Horta era da minha mãe", disse ele. "Depois que ela morreu, ficou meio largada." Marlene olhou os canteiros. Tinha couve sobrevivendo no canto, um pé de coentro teimoso, cebolinha que tinha voltado sozinha. O resto estava tomado de mato. "Dá para recuperar", disse ela. Heitor não respondeu. Passou para frente, mostrando o resto. Ela não fazia trabalho pesado. Ele deixou isso claro logo de manhã, com aquele jeito de falar que não era pedido, mas também não era ordem, era mais uma afirmação de fato. Ela não discutiu. Entendeu que havia uma diferença entre orgulho e teimosia, e que trabalhar 8 meses de barriga num canavial era teimosia, não orgulho. O que ela fazia? A horta, a cozinha, alimentar as galinhas de manhã cedo.
Às vezes, ajudava a separar o que vinha da feira quando Geraldo, o único trabalhador fixo da fazenda, chegava com o caminhão às quartas. Geraldo era um homem de 50 e tantos anos, seco como pau de umbu, que falou com ela pela primeira vez na segunda quarta-feira. Até então, só olhava e assentia com a cabeça, que já era muito vindo dele, segundo ela entendeu depois. O velho Otoniel gostava muito do seu Valdo, disse Geraldo naquela quarta, enquanto ajudavam a descarregar sacos de ração. Falava dele sempre. Marlene segurou o saco pelo canto de baixo. Meu pai também falava do seu Otoniel. Pois é. Geraldo colocou o saco no paiol. Homens assim não aparecem muito mais, não. Ela não perguntou o que ele quis dizer. Não precisou. Heitor não era homem de muitas palavras. Isso ela tinha entendido na primeira noite. Mas não era homem de silêncio pesado, o tipo que pesa no ar e sufoca. Era silêncio de trabalho, de quem está acostumado a ficar só e não acha que isso precisa de explicação. Ele acordava às 5, trabalhava até o sol alto, almoçava, voltava para o campo. Às 6 da tarde estava na varanda com um copo de água, ou às vezes uma cerveja, olhando para o canavial. Às 9 apagava a luz. Marlene aprendeu o ritmo da casa sem que ele precisasse explicar. Aprendeu que ele tomava café sem açúcar, mas colocava açúcar no beiju. Que não gostava de conversa antes das 6 da manhã, mas depois do almoço falava mais. Que quando estava preocupado com alguma coisa, ficava mais quieto ainda. Diferente do quieto normal. Era um quieto com tensão embaixo, como corda esticada. Na primeira semana, ela não perguntou nada. Na segunda, começou a entender as perguntas que não precisava fazer. A fazenda estava bem, não rica, mas firme. Heitor sabia o que fazia, sabia o preço de tudo, negociava com calma e sem pressa, que era a mesma coisa. Mas havia uma coisa que ele não sabia fazer, ou talvez soubesse e tivesse esquecido: a horta da mãe. Marlene passou 3 dias limpando os canteiros. Tirou o mato na mão, com a enxadinha pequena que achou no galpão, devagar, agachada o quanto o ventre deixava. Heitor passou por lá numa tarde e ficou parado no caminho olhando sem falar. Ela não virou. No dia seguinte, tinha uma lata d'água deixada perto dos canteiros. Ela não agradeceu. Usou a água e devolveu a lata limpa onde tinha encontrado. Foi no 12º dia que Edivaldo ligou para o celular dela. Ela estava no quintal, estendendo roupa. Viu o nome na tela e ficou olhando por 3 segundos antes de atender. Marlene? Edivaldo. Tô ligando para saber se a senhora tá bem. Ela prendeu uma blusa no varal com a pregadeira. Tô bem. Onde a senhora tá? Num lugar. Silêncio do lado dele. Ela podia ouvir o rádio de fundo, uma música sertaneja que o pai também gostava, e esse detalhe doeu de um jeito que ela não tinha esperado. A gente está pensando no inventário, disse Edivaldo. Marlene ficou quieta. Esperou. Vai levar um tempo, tem custo, mas a gente está pensando. Edivaldo, disse ela devagar, como quem escolhe cada palavra antes de colocar no ar. Quando vocês fizerem um inventário, coloca o nome meu também. Eu sou filha do seu Valdo, igual a vocês dois. A senhora sabe como é. Eu sei como é o que é certo, ela disse. Boa tarde. Desligou. Ficou parada segurando o celular por um momento. Depois, dobrou mais uma blusa e prendeu no varal. Heitor estava na varanda quando ela entrou pela porta dos fundos. Ela não sabia se ele tinha ouvido. Não perguntou. Ele também não perguntou nada. Mas naquela noite, quando ela foi buscar água no filtro antes de dormir, havia uma xícara de chá de erva cidreira na beira da pia, ainda quente. Ela tomou o chá em pé, na cozinha escura, ouvindo o vento mexer nas folhas das mangueiras na fora. Depois, lavou a xícara, colocou de volta, apagou a luz e foi dormir. Na terceira semana, Geraldo falou de Heitor.
Não foi de propósito. Foi enquanto eles arrumavam o galinheiro numa manhã de quinta-feira, ela catando os ovos e ele consertando o arame de uma das cercas. Começou falando do tempo, depois do gado, depois de seu Otoniel e então de Heitor como se fosse a continuação natural de uma história que já tinha começo. Quando o velho morreu, o Heitor tinha 28 anos, disse Geraldo, sem olhar para ela, trabalhando no arame. Fazenda estava boa, mas dívida de banco pesada. O velho investiu no canavial novo e não deu tempo de ver o retorno. Marlene ouvia enquanto enchia a cesta de ovos. Heitor quitou tudo em 2 anos. Vendeu os 2 cavalos, que eram bons, reduziu o gado, renegociou o prazo com o fornecedor. Ficou 2 anos comendo feijão com farinha e pagando banco. Sozinho? Sozinho. Tinha uma moça. Geraldo fez uma pausa, ajeitou o arame. Mas ela não ficou. Disse que não era vida para ela, essa de interior, de fazenda. Foi embora antes do primeiro ano acabar. Marlene assentiu. E ele ficou. Ele ficou. Geraldo olhou para o canavial lá longe, verde e alto, balançando com o vento do brejo. Esse canavial que a senhora está vendo, foi ele que plantou, com a mão dele, com o dinheiro que não tinha, com o tempo que não sobrava. Hoje a fazenda é dele de verdade, não de herança, de suor. Ela ficou quieta por um momento. O senhor Otoniel e o meu pai eram amigos de verdade? Geraldo assentiu devagar. Seu Valdo esteve aqui quando o velho adoeceu. Veio 3 vezes de bezerros, de ônibus, sem que ninguém chamasse, só porque sabia que era a hora. Ele dobrou a ponta do arame. Heitor não esqueceu isso. Homem que não esquece o que deve é homem raro. Marlene olhou para a cesta de ovos na mão. Entendeu então por que ele tinha aberto a porta sem perguntar muito. Não era caridade, não era pena. Era uma conta velha que ele considerava sua, não dela. Isso ela sabia lidar. Dívida, ela entendia. Favor, não. Na tarde daquele mesmo dia, ela foi até a horta e ficou olhando os canteiros que tinha limpado. A couve estava com folha nova. O coentro tinha se espalhado para a beira. Tinha um pedaço de terra limpa que dava para plantar mais coisa. Tomate, quiabo, maxixe, coisas que a horta da mãe de Heitor provavelmente tinha tido. Ela foi até o galpão e achou as sementes. Tinha várias latinhas enfileiradas numa prateleira alta, com tampas vedadas e etiquetas escritas à mão, com aquela letra miúda de quem aprendeu a escrever, mas não escreveu muito depois disso. A letra era velha demais para ser de Heitor. Era da mãe dele. As sementes tinham ficado guardadas esperando. Marlene pegou as de tomate e as de maxixe. Voltou para a horta. Ficou de joelhos no canteiro, abrindo os sulcos com o dedo, colocando as sementes uma a uma. O sol da tarde batia nas suas costas, mas já não era o sol da hora do meio-dia. Era aquele sol de outubro que aquece sem morder, que faz a terra cheirar a petricor mesmo sem chuva. Ela colocou cada semente e cobriu com a terra úmida e pensou no menino dentro dela. Pensou no pai. Pensou em Edivaldo e Gilmar no sítio de Bezerros, com a mesa do pai e o fogão do pai e o quintal do pai. E ela aqui, de joelhos numa terra que não era dela, plantando semente de lata com letra de mulher morta. Mas a terra respondia, e isso era o que importava. A gente vai plantar muita coisa ainda, meu filho, disse em voz baixa, em terra nossa. O menino deu um chute longo, devagar, do lado esquerdo, como se concordasse. Ela terminou de cobrir a última semente, levantou devagar, bateu a terra das mãos. Quando virou, Heitor estava parado na entrada da horta, com uma enxada no ombro, olhando. Não disse nada. Ela também não. Ele virou e foi embora para o campo. Mas antes de virar, ela tinha visto alguma coisa no rosto dele. Não era surpresa, não era emoção do tipo que precisa ser nomeado. Era só reconhecimento. Como quem vê uma coisa que conhecia e tinha esquecido que existia. Marlene pegou a enxadinha pequena, foi até o canteiro do canto,
e continuou trabalhando. O que Geraldo não disse? O menino tinha virado. Marlene descobriu isso numa manhã de terça-feira, quando acordou com uma pressão diferente na barriga, mais baixa, mais pesada, concentrada do lado direito. Ficou deitada por um minuto sem se mexer, com a mão espalmada no ventre, contando. O movimento era outro, não os chutes do lado esquerdo que ela conhecia. Era uma pressão contínua, como se ele tivesse encontrado a posição certa e decidido ficar. Virou, hein? Disse ela em voz baixa. Do lado de fora, o primeiro galo cantou. Heitor já estava na cozinha. Ela ouvia o barulho do fogão sendo acendido, o riscar do fósforo, a madeira pegando. Ela levantou devagar, foi para o banheiro, lavou o rosto. Se olhou no espelho por um segundo. Os olhos fundos de quem não dormiu às 8 horas completas em meses. O cabelo preso no elástico torto, o vestido amassado. Endireitou o elástico. Foi para a cozinha. Heitor estava de costas, mexendo o café. Bom dia, disse ela. Bom dia. Ela pegou a tábua, o faca, começou a cortar o beiju que tinha sobrado da véspera em fatias. Trabalharam lado a lado em silêncio por alguns minutos. Era o tipo de silêncio que ela tinha aprendido a reconhecer como neutro. Não frio, não quente. Só o som da lenha e da faca e do café borbulhando. O menino virou, disse ela, sem parar de cortar. Heitor ficou um segundo sem responder. É bom sinal, disse ele. Significa que está perto. Ele colocou a caneca na mesa, a dela do lado. Sentaram, tomaram café. A garça passou pela janela igual todo dia. Marlene tinha começado a usar ela como relógio. Aparecia sempre quando o céu saía do roxo para o azul. Ela não disse mais nada sobre o menino. Ele também não perguntou. Mas quando ela foi para o quintal depois do café, a cadeira de balanço que ficava na varanda estava encostada na parede do corredor, perto da porta do quarto dela. Ninguém tinha pedido. Ninguém explicou. Marlene deixou a cadeira onde estava. Na quarta semana, Edivaldo ligou de novo. Dessa vez, ela estava na horta, ajoelhada no canteiro de tomate que tinha começado a brotar. Pequenos, verdes, frágeis, como tudo que está começando. Viu o nome na tela. Atendeu. Os documentos do pai, disse Edivaldo, direto, sem cumprimento. A gente precisa saber se a senhora tem algum. Que documentos? Qualquer coisa. Escritura antiga, recibo de compra, algum papel do finado sobre o sítio. Marlene ficou quieta. Passou o polegar pela beirada de uma folha de tomate. Eu não tenho nada, disse ela. Vocês ficaram com tudo que tinha no sítio. A gente está verificando, é tudo. Verificando o quê, Edivaldo? Silêncio. O cartório disse que tem uma questão no registro antigo do sítio, disse ele por fim, mais devagar agora, como quem mede o que fala. Pode ser que precise de mais documentação. Questão de que tipo? É coisa de cartório, é complicado. Não é complicado, disse ela. É o registro ou é a partilha? Edivaldo ficou quieto por tempo suficiente para ela entender que tinha acertado. Edivaldo, esse sítio era do pai. O pai morreu sem testamento. Por lei, os 3 filhos herdam igual. Vocês sabem disso. A gente sabe, Marlene. Então para de ligar me pedindo papel que eu não tenho e contrata um advogado para fazer o inventário certo. Ela levantou do canteiro devagar, a mão no joelho para se apoiar. Quando tiver pronto, me chama. Eu assino o que for justo. Desligou. Ficou parada no meio da horta com o sol na nuca, respirando devagar. O tomate estava crescendo. O maxixe do canto tinha subido pelo arame que ela tinha amarrado na semana passada. A couve do Heitor, que ela tinha começado a chamar assim na cabeça, a couve do Heitor, porque era a única coisa que ele às vezes olhava com alguma coisa parecida com cuidado,
estava larga e escura e boa. Ela foi buscar a lata d'água e regou o canteiro inteiro, linha por linha, sem pressa. Naquela noite ela não conseguiu dormir. Não era dor. Era o tipo de insônia que vem de pensar em coisa demais, de ter a cabeça cheia de número e nome, e cartório e lei. Ela ficou deitada de lado, olhando a fresta de luz embaixo da porta do corredor. Heitor ainda estava acordado, então. Tinha pouco mais de meia-noite quando ela ouviu a cadeira da varanda ranger. Ele tinha saído para fora. Marlene ficou quieta por um momento. Depois, levantou, colocou o chinelo, foi até a cozinha buscar água. Pela janela da cozinha que dava para a varanda, ela podia ver a silhueta dele, sentado na outra cadeira, a que ficava sempre lá, olhando para o canavial. Não tinha cigarro, não tinha garrafa. Só ele e o escuro e o som dos grilos. Ela encheu o copo, bebeu devagar, encostada na pia. Não foi para a varanda. Não era o momento. Ela entendia isso sem precisar de explicação. Quando voltou para o quarto, a luz da varanda já tinha apagado. Foi Geraldo que contou sobre a noiva. Não diretamente. Geraldo nunca fazia nada diretamente. Foi numa manhã de sábado, quando eles estavam separando as galinhas para a vacina, e ele começou a falar de um jeito de quem está continuando uma conversa que só existe na cabeça dele. O Heitor era diferente quando era mais novo, disse Geraldo, segurando uma galinha debaixo do braço com a prática de décadas. Mais solto, antes de tudo acontecer. Marlene segurou a caixa aberta para ele colocar a galinha dentro. O que aconteceu? O pai adoeceu. A Verônica foi embora e ele ficou com a fazenda no pescoço. Verônica era namorada? Noiva, disse Geraldo. Tinha marcado o casamento e tudo. Ela era de Caruaru, família boa, moça bonita. Mas quando o velho Otoniel ficou doente e as dívidas apareceram, ela foi embora. Disse que não tinha se preparado para esse tipo de vida. Marlene assentiu devagar. Ele nunca falou dela? Heitor não fala de nada. Geraldo pegou outra galinha. Mas eu estava aqui quando ela foi embora. Vi o jeito que ele ficou. Não foi de homem que sofreu e passou. Foi de homem que fechou uma porta e jogou a chave fora. Ela ficou quieta, segurando a caixa. Desde então, continuou Geraldo, como se estivesse pensando em voz alta. Ele trabalha, cuida, paga. Mas tem uma parte que ele deixou do lado de fora da fazenda e não deixou mais entrar. Ele colocou a segunda galinha na caixa. Marlene fechou a tampa. O senhor me contou isso por quê? Perguntou ela. Geraldo deu de ombros. Porque a senhora é filha do seu Valdo, disse ele simplesmente. E o seu Valdo sempre soube o que precisava ser dito. Naquela tarde, depois do almoço, Heitor estava consertando a cerca do pasto quando Marlene foi até lá com um copo d'água. Não era o que ela costumava fazer. Ele tinha seu ritmo e ela tinha o dela, e os dois tinham aprendido a não invadir. Mas ela foi, e ele parou de trabalhar e olhou. Ela estendeu o copo. Ele pegou, bebeu, devolveu. Obrigado. O sol tá feio hoje. Tá. Ela ficou parada por um segundo, olhando o pasto. O gado estava agrupado embaixo de uma mangueira velha, parado, ruminando com aquela calma de gado que não tem pressa. Heitor, disse ela. Ele olhou. Meus irmãos vão tentar fazer o inventário sem me incluir. Ela falou devagar, sem raiva, como quem está lendo um mapa. Não sei ainda como, mas eu conheço o Edivaldo. Ele não ligou pedindo documento porque precisa de documento. Ligou para saber onde eu tô e se eu tô organizada. Heitor ficou quieto. Eu precisava falar isso para alguém que entendesse de terra, disse ela. O senhor entende. Ele olhou para o pasto por um momento. Entendo, disse ele. Então o senhor sabe que inventário sem todos os herdeiros presentes e concordando é inventário que volta para o começo.
Sei. Eu tenho direito a um terço do sítio do meu pai. Ela virou para ele. Não tô pedindo ajuda. Tô só dizendo em voz alta porque às vezes ajuda. Heitor olhou para ela por um tempo. Ajuda, disse ele, e voltou para a cerca. Marlene pegou o copo vazio e voltou para casa. O que mudou depois disso foi pequeno e não foi nomeado. Na semana seguinte, quando Heitor foi a Caruaru resolver negócio com o comprador de cana, voltou com uma sacola do mercado. Colocou na mesa da cozinha sem dizer nada. Arroz, feijão, as coisas de sempre, mas também um pote de mel e um pacote de bolacha de coco. Coisas que não estavam na lista. Marlene olhou a sacola. Olhou para ele. Ele tinha virado de costas para pendurar o chapéu no gancho. Ela guardou tudo nas prateleiras. O mel ficou do lado do açúcar. A bolacha ficou na lata de biscoito que estava vazia há dias. Naquela noite, no jantar, ela colocou a bolacha na mesa com o café. Heitor pegou uma. Não disse nada. Ela também não. No 31º dia na fazenda, Marlene abriu a mala. Não tinha aberto desde a noite que chegou. Tinha tirado as roupas de dentro e guardado no cabide e na gaveta, mas a mala em si, aquela corda de sisal e o zíper quebrado, tinha ficado no canto do quarto encostada na parede. Era um domingo à tarde. Heitor estava no pasto. Geraldo tinha folga. Ela colocou a mala em cima da cama e abriu. Dentro tinha ficado só o que ela não tinha tirado naquela primeira noite. A foto do pai em frente ao pé de manga. O terço da mãe. A sacolinha com as roupinhas do menino. Ela pegou a foto primeiro. Seu Valdo estava sorrindo. O sorriso torto dele de canto de boca, os olhos semicerrados contra o sol, a mão espalmada no tronco da manga como se fosse amigo velho. A manga era maior do quintal, a que dava mais sombra, a que o pai dizia ter sido plantada pelo avô. Essa manga estava agora no sítio de Edivaldo e Gilmar. Marlene ficou olhando a foto por um tempo. Depois colocou na beira da janela, virada para o quintal da fazenda Drummond, para ele poder ver verde também, onde quer que estivesse. Pegou o terço. Passou as contas entre os dedos, uma por uma. A mãe tinha levado muita coisa quando foi embora, mas o terço tinha ficado. Esquecido ou deixado de propósito, Marlene nunca soube. Rezava com ele às sextas, desde pequena, o jeito que a avó tinha ensinado. Voz baixa, conta por conta, sem pressa. Depois abriu a sacolinha das roupinhas. O bodysuit branco, a meinha azul, o pagãozinho de algodão de Dona Fátima. Ela dobrou cada peça com cuidado e colocou na gaveta debaixo da cômoda, separada das roupas dela, no canto, na ordem que o menino ia precisar. Primeiro, o pagãozinho. Depois, o bodysuit. A meinha no final. Fechou a gaveta, dobrou a sacolinha vazia e colocou no bolso do vestido. A mala ficou aberta em cima da cama, vazia, com um cheiro de couro velho e sisal. Marlene olhou para ela por um segundo. Depois, fechou o zíper até onde o zíper ia e colocou de volta no canto, mas não encostada na parede. No meio do quarto, não. Na beirada, perto da porta, perto de onde ela podia ver. Naquela noite, no jantar, Heitor olhou para ela de um jeito diferente. Não foi longo, foi rápido, o tipo de olhar que a pessoa não sabe que deu. Ela estava contando sobre o maxixe, que tinha subido mais rápido do que esperava, e ele estava ouvindo com a colher parada no prato, e então olhou. Ela continuou falando do maxixe, mas guardou o olhar no lugar onde guarda as coisas que ainda não sabe nomear. Depois do jantar, enquanto lavava a louça, ela ouviu ele na varanda. O ranger da cadeira, o silêncio depois. A noite estava fresca, cheirando a mato molhado do sereno que tinha caído no fim da tarde. Ela enxugou as mãos, apagou a luz da cozinha, foi para o quarto. Pela janela do quarto, o quintal estava escuro. A bananeira balançava pouco. A foto do pai estava na beira da janela, de frente para o verde que amanhã ia estar lá quando o sol voltasse.
Tô aprendendo lugar, meu filho, disse ela para o ventre, com a voz de quem não está reclamando. A gente está aprendendo junto. O menino deu o chute do lado esquerdo. Ela fechou os olhos. Na manhã seguinte, segunda-feira, Heitor saiu cedo com Geraldo para vistoriar o canavial do fundo. Tinha uma área que estava amarelando, e amarelo em cana antes do tempo era sinal de problema de solo ou de praga. E os dois precisavam ver pessoalmente antes de decidir o que fazer. Marlene ficou sozinha na fazenda. Era a primeira vez desde que chegou. 31 dias e ela sempre tinha tido alguém em algum canto. Heitor na varanda, Geraldo no galpão, o cachorro amarelo que agora dormia na sombra da mangueira mais próxima da casa, como se tivesse escolhido o posto. Ela fez o café, alimentou as galinhas, foi para a horta. Estava ajoelhada no canteiro de machixe quando ouviu o carro. Não era o caminhão de Geraldo, era um carro menor que parou na entrada da porteira. Ela ficou parada, com a enxadinha na mão, olhando. Era um Gol branco velho. Saiu um homem, 50 e poucos anos, camisa social surrada, pasta de couro na mão. Ficou na porteira, olhando para a fazenda. Depois a viu na horta. "Bom dia", chamou ele. "Tem o proprietário?" "Não tem." Ela levantou devagar. "Saiu cedo. O que o senhor precisa?" O homem hesitou, olhou para a barriga, olhou para a casa. "Sou Benedito Sales, sou despachante." Ele abriu a pasta e tirou um papel. "Recebi uma solicitação de verificação de limites da propriedade aqui. Confrontante pediu revisão do registro." Marlene atravessou a horta devagar até chegar na porteira. Ficou do lado de dentro. Não abriu. "Que confrontante?" "Não posso informar sem autorização do solicitante", disse ele, com aquele jeito de quem aprendeu a frase de cor. "Mas é questão de rotina, verificação de marcos, coisa simples." "Questão de rotina não aparece sem avisar", disse ela. Benedito Sales sorriu de canto, o sorriso de quem acha que está lidando com pessoa que não entende. "A senhora pode deixar recado para o proprietário que eu volto?" "Pode deixar o papel", disse ela. Ele hesitou de novo. "O papel é para o proprietário. E o proprietário vai ler, pode deixar." Ele ficou parado por um segundo. Depois, passou o papel pela grade da porteira. Ela pegou, sem abrir. "Boa tarde", disse ela. O homem voltou para o Gol. O Gol saiu. Marlene ficou parada na porteira com o papel na mão por um momento. Depois abriu. Era uma solicitação de vistoria de limites, emitida pelo cartório de Bezerros. O solicitante era identificado apenas por número de CPF, mas na parte de baixo do papel, no campo de observações, tinha um nome de rua que ela conhecia. Era a rua onde ficava o escritório do primo de Edivaldo, que era contador e às vezes ajudava a família com papelada. Marlene dobrou o papel, colocou no bolso do avental, voltou para a horta. Continuou capinando o machixe. Heitor chegou no final da tarde com a camisa manchada de terra e o rosto fechado de quem encontrou o que não queria encontrar no canavial. Geraldo foi direto para o galpão sem parar. Heitor foi para a varanda. Ela levou água. Ele bebeu. "Tem um papel para você", disse ela. Tirou do bolso do avental, estendeu. Ele pegou, leu. A testa fechou mais. "Quando chegou?" "De manhã." "Benedito Sales, despachante, Gol branco." "Conheço o nome." Ela esperou. "É a propriedade aqui que está sendo questionada?" Ela perguntou. "Não." Ele dobrou o papel. "É o confrontante do lado que está tentando expandir o limite. Já fiz isso uma vez há 3 anos. Eles tentam de novo quando acham que a pessoa não tem paciência de ir ao cartório." "O senhor tem?" Ele olhou para ela. "Tenho", disse ele. "Amanhã eu vou." Marlene assentiu. "Pode levar o papel que chegou para mim também", disse ela. "O que Edivaldo pediu para o despachante verificar aqui pode ser a mesma jogada." Heitor ficou quieto por um segundo. Olhou para ela com atenção.
Não era surpresa. Era mais como quem está revisando uma conta e descobrindo que o outro lado fez o cálculo antes. Pode ser, disse ele. Quando o senhor for ao cartório amanhã, ela falou devagar, eu quero ir junto. Ele não respondeu imediatamente. Ficou olhando para o canavial, que estava mais escuro agora, com a tarde caindo, o verde virando quase preto na sombra das últimas nuvens. Tá certo, disse ele por fim. A gente vai cedo. Ela pegou o copo vazio da mão dele e voltou para dentro. Na cozinha, enquanto botava água no feijão para amolecer para o jantar de amanhã, ela ficou parada um segundo com a mão no filtro. Lá fora, o cachorro amarelo latiu uma vez e parou. O vento do fim da tarde entrou pela janela cheirando a cana e a terra úmida do brejo. Edivaldo tinha mandado o despachante. Ela tinha interceptado o despachante. E amanhã ela ia ao cartório com o dono da fazenda que confrontava o sítio do pai. O mesmo homem que guardava uma dívida de honra com a memória do seu Valdo Soares. O feijão foi para o fogo. A gente está chegando, meu filho, disse ela baixinho para o ventre. O menino deu o chute do lado esquerdo, mais forte dessa vez, como se também soubesse que as coisas estavam começando a se mover. O que a terra pede. O cartório de Bezerros abria às 8 da manhã. Eles saíram da fazenda às 6h30, com o sol ainda baixo e a estrada de barro molhada do sereno. Heitor dirigia devagar nas curvas, com aquela atenção de quem conhece cada pedra do caminho. Marlene ficou com a bolsa no colo e o papel do despachante dobrado dentro, olhando pela janela, o agreste acordando. Gado saindo para o pasto, fumaça de fogão subindo de sítio em sítio, uma carriça pulando de cerca em cerca. Não conversaram muito. Isso não era novidade. Quando chegaram em Bezerros, Heitor estacionou na praça e esperou enquanto ela descia devagar do carro. Não ofereceu a mão. Ela não precisou. O cartório era uma sala pequena com cheiro de papel velho e ar-condicionado frio demais. Tinha uma fila de 3 pessoas quando chegaram. Eles esperaram. Quando chegou a vez dela, Marlene colocou o papel do despachante na janela e explicou o que precisava. Consulta o registro do inventário em aberto no nome de Valdomiro Soares, falecido em julho, proprietário do sítio matriculado sob o número que ela tinha anotado no caderninho antes de sair do quarto de manhã. A atendente digitou. Esperou. Digitou mais. A senhora é herdeira? Sou filha. Tenho o RG aqui. A atendente olhou o documento. Olhou para ela. Olhou para o ventre. Tem um inventário aberto aqui sim, disse ela por fim. Requerido por Edivaldo Soares dos Santos, herdeiro. Uma pausa. A senhora não consta como herdeira declarada no processo. Marlene ficou quieta por um segundo. Eu sou filha legítima do falecido, disse ela. Posso incluir meu nome no inventário? Pode, mas vai precisar de advogado e vai precisar contestar o inventário como está. A atendente falou no tom neutro de quem diz a mesma coisa muitas vezes. Tem prazo para contestar. O inventário foi aberto há 42 dias. Marlene calculou rápido. Tinha saído do sítio 31 dias atrás. Edivaldo tinha aberto o inventário 11 dias depois que ela foi embora. Esperou ela partir para agir. Qual é o prazo para contestar? Perguntou ela. 30 dias a partir da publicação em diário. A publicação foi feita há 28 dias. 2 dias. Ela tinha 2 dias. Marlene ficou olhando para a atendente por um segundo. Depois, preciso dos dados completos do processo e do nome do advogado que está conduzindo. A atendente imprimiu uma folha. Marlene pegou, dobrou, colocou junto com o papel do despachante na bolsa. Obrigada, disse ela. Saiu da janela. Heitor estava encostado na parede do lado, com o chapéu na mão, esperando. Ela foi até ele e contou em voz baixa. 2 dias. Inventário aberto sem o nome dela. Advogado de Edivaldo já trabalhando há 42 dias. Heitor ouviu tudo sem interromper.
Tem advogado bom aqui em Bezerros? Ela perguntou. Tem um em Caruaru que é melhor. Posso ir hoje? A gente vai agora, disse ele. O escritório de doutora Patrícia Vasconcelos ficava numa rua calma de Caruaru, com uma placa discreta e uma sala de espera com cadeiras de couro e uma pilha de revistas antigas. A doutora Patrícia era uma mulher de 40 e tantos anos, cabelo curto e cinza nas pontas, que os recebeu sem cerimônia e ouviu Marlene falar por 10 minutos sem interromper. Depois pegou a folha do cartório. Leu. 2 dias, disse ela. 2 dias, confirmou Marlene. Dá para protocolar a contestação hoje ainda. Ela olhou para Marlene. Mas vai custar. Honorários de entrada mais custas processuais. A senhora tem como? Marlene ficou quieta. Tinha R$ 42 quando chegou na fazenda. Tinha recebido o que combinaram pelas semanas de trabalho. Pouco, mas era o que era. Não era suficiente. Quanto? Perguntou ela. A advogada disse um número. Marlene ficou olhando para a mesa. Heitor, que tinha ficado quieto num canto da sala durante a conversa toda, tirou o talão de cheques do bolso do peito. Eu pago, disse ele. Marlene virou para ele. Não? É empréstimo, disse ele sem mudar o tom. A senhora me devolve quando puder. Heitor... Seu Valdo veio de ônibus 3 vezes a Caruaru quando meu pai estava doente, disse ele. Não foi dramático. Foi só fato, dito em voz baixa. Sem que ninguém chamasse. Sem esperar nada. Ele abriu o talão. Isso não é favor. É conta velha. Marlene ficou olhando para ele por um momento. A doutora Patrícia olhou para o teto com discreção. Eu devolvo, disse Marlene. Eu sei, disse Heitor. A doutora Patrícia protocolou a contestação naquela tarde. Marlene assinou tudo o que precisava assinar, forneceu os documentos que tinha, RG, certidão de nascimento com o nome do pai, comprovante de que era filha legítima de Valdomiro Soares. Quando saíram do escritório, o sol já estava alto e quente. Heitor foi buscar o carro. Marlene ficou parada na calçada, com a bolsa no braço, olhando a rua de Caruaru. As pessoas passando, as lojas abertas, uma criança correndo na calçada de frente. Quando o carro parou na sua frente, ela entrou devagar. Na volta, no meio do caminho, sentiu. Não foi dor, foi pressão. Diferente de tudo que tinha sentido antes. Do lado direito, onde o menino tinha a cabeça. Uma contração, curta, que durou uns 20 segundos e passou. Ela ficou quieta. 5 minutos depois, outra. Heitor, disse ela. Ele olhou. Acho que começou. Ele não perguntou o quê. Olhou para o painel, olhou para a estrada, fez o cálculo. O hospital de Caruaru ficava a 8 quilômetros atrás deles. A fazenda ficava a 12 quilômetros na frente. Ele virou o carro. A maternidade de Caruaru cheirava a álcool e piso lavado. A enfermeira que recebeu Marlene era jovem, rápida, com aquela competência de quem fez aquilo 1000 vezes. Perguntou há quanto tempo, com que intervalo, se tinha perdido líquido. 38 semanas, disse Marlene. Começou no carro, uns 20 minutos atrás. Nome do pai? Marlene ficou um segundo. Não tem, disse ela. Só eu. A enfermeira anotou sem comentar e levou ela para o corredor de exame. Heitor ficou na recepção. Quando a enfermeira voltou e perguntou se ele era familiar, ele disse, sou o acompanhante. Ela deixou ele passar. O trabalho de parto durou 6 horas. Marlene não gritou. Fez o som que o corpo pede, mas não gritou. Segurou a grade da cama com as 2 mãos nas contrações mais fortes e respirou o jeito que a parteira do posto de Bezerros tinha ensinado num sábado de manhã 3 meses atrás, num cursinho que ela foi sozinha porque não tinha ninguém para ir junto. Heitor ficou sentado na cadeira ao lado da cama. Não falou. Quando ela apertou a grade durante uma contração forte, ele colocou a mão no ferro do lado e ficou assim. Não era a mão dela, mas era perto, era o suficiente,
Era o que cabia. Às 4 da tarde, o menino nasceu. Não chorou imediatamente. Ficou quieto por um segundo que pareceu longo demais. E então chorou, forte, com aquele choro de quem está chegando a um lugar novo e ainda não decidiu se gosta. A médica colocou ele no peito de Marlene. Ela ficou olhando para ele por um tempo que não soube medir. O rosto amassado, os olhos fechados, a boca fazendo um movimento pequeno. Tinha os dedos do pai, longos, finos, que o pai tinha herdado do avô, que era ferreiro. "Oi", disse ela baixinho. O menino parou de chorar por um segundo, como se tivesse ouvido. "Bem-vindo", disse ela. Eles ficaram no hospital uma noite. Marlene dormiu pouco. O menino mamava a cada 2 horas, e entre uma mamada e outra ela ficava olhando para ele na cúpula de acrílico ao lado da cama, verificando se estava respirando, contando os dedos de novo, aprendendo o rosto. Heitor foi embora no fim da tarde e voltou de manhã cedo. Quando entrou no quarto, ela estava sentada na cama, amamentando, com o cabelo solto e o rosto cansado, do tipo de cansaço que não é ruim. Ele ficou parado na porta. "Como ele tá?", perguntou. "Bem." Ela olhou para o menino. "Ele é forte." Heitor entrou, ficou parado perto da janela. Olhou para o menino de longe, com aquele jeito de quem não sabe se pode chegar perto. "Pode olhar", disse ela. Ele chegou. Ficou parado do lado da cúpula, olhando. O menino estava dormindo agora, com o punho fechado perto do rosto, a boca entreaberta. "Como vai chamar?", perguntou Heitor. Marlene tinha pensado nisso durante a noite toda, nas horas entre uma mamada e outra, com o hospital quieto e a luz baixa. "Valdo", disse ela. "Valdomiro, igual ao meu pai. Mas Valdo." Heitor ficou quieto por um momento. Então assentiu, uma vez, devagar. "É bom nome", disse ele. E foi tudo. Voltaram para a fazenda no fim da manhã. Heitor tinha trazido a cadeirinha de bebê. Marlene não perguntou de onde. Depois soube que Geraldo tinha ido de moto comprar em Caruaru naquela manhã, enquanto ele vinha buscar elas. Ela colocou Valdo na cadeirinha, ajustou o cinto com os dedos que ainda tremiam um pouco de cansaço, e ficou olhando para ele por um segundo antes de fechar a porta do carro. Na estrada de volta, Valdo dormiu o tempo todo. Quando chegaram na fazenda, Geraldo estava parado na porteira de ferro verde. Ficou olhando o carro parar. Quando Marlene desceu com o menino no braço, ele tirou o chapéu. Não disse nada, mas tirou o chapéu. O cachorro amarelo veio farejando, parou a 2 metros, olhou para o menino com a cabeça inclinada e depois foi se deitar embaixo da mangueira como se tivesse tomado uma decisão. Marlene entrou na casa com Valdo no braço. O quarto dela cheirava ao mesmo de antes: madeira, o sereno da noite, o sabonete que ela usava. A cadeira de balanço que Heitor tinha colocado no corredor semanas atrás estava agora dentro do quarto, perto da janela que dava para o quintal. Ela não tinha pedido. Ele não tinha avisado. Ela sentou na cadeira com Valdo no colo. A bananeira balançava lá fora. A horta estava verde. Ela podia ver do quarto o canteiro de tomate, o maxixe subindo pelo arame, a couve larga e escura. "Você chegou", disse ela para o menino. "Você chegou na hora certa." Valdo abriu um olho. Fechou. Marlene ficou balançando devagar, olhando o quintal. Lá fora, do lado da horta, ela podia ouvir o barulho de uma enxada no chão, regular, constante, o ritmo de trabalho que ela já conhecia de cor. Heitor tinha ido direto para o campo quando elas entraram. Ela ficou ouvindo o barulho da enxada por um tempo. Depois, fechou os olhos. Naquela noite, Heitor fez o jantar. Ela não pediu. Estava no quarto com Valdo quando sentiu o cheiro do feijão no fogão, ouviu a panela, o barulho da faca na tábua. Quando ele bateu levinho na porta e disse que estava pronto, ela levantou devagar, colocou Valdo na cama cercado de travesseiros dos 2 lados, como a enfermeira tinha ensinado, e foi até a cozinha. A mesa estava posta. 2 canecas,
2 pratos, a tigela de farinha no meio. Obrigada, disse ela. Ele não respondeu. Sentou do lado dele. Comeram. O feijão estava bem temperado. Ela tinha ensinado o jeito dela de refogar a cebola antes de jogar o feijão, e ele tinha aprendido sem comentar, sem dizer que era diferente do que fazia antes. Doutora Patrícia ligou enquanto você estava no hospital, disse ele depois de um tempo. Marlene olhou. Edivaldo foi notificado da contestação. Tem audiência marcada daqui a 3 semanas em Bezerros. Ela ficou quieta por um segundo. 3 semanas. Valdo tinha menos de 2 dias de vida. A senhora vai ter que ir, disse Heitor. Eu sei. Eu vou junto. Ela olhou para ele. Não precisa. Sei que não precisa. Ele pegou a caneca. Eu vou. Marlene ficou olhando a mesa. O prato limpo na frente dela, a caneca de café, a tigela de farinha. Coisas simples num lugar que não era seu, mas que tinha aprendido a conhecer como se fosse. Heitor, disse ela. Ele olhou. Obrigada. Pela advogada, pelo hospital, pela cadeira no quarto. Ela falou devagar, sem pressa. Eu não costumo deixar dívida sem nomear. Ele ficou quieto. A dívida não é sua, disse ele. Já falei. A do meu pai não é. Ela colocou a caneca na mesa. Mas o resto é meu, e eu pago. Ele olhou para ela por um tempo. Depois assentiu, uma vez. Tá bom, disse ele. Do lado de fora, a noite estava aberta e quieta. Marlene lavou a louça. Heitor ficou na mesa mais um tempo, depois foi para a varanda. Ela ouvia o ranger da cadeira, o silêncio, o canto distante de um tuju num galho lá longe. Quando ela foi buscar água antes de dormir, parou na porta da varanda por um segundo. Heitor estava de costas para ela, olhando para o canavial. O canavial estava escuro, mas ela podia sentir o cheiro dele no vento. Aquele cheiro verde doce de cana madura que tinha aprendido a gostar nas últimas semanas. O canavial do fundo, disse ela. O que o senhor encontrou lá com Geraldo? Ele ficou quieto por um segundo. Cigarrinha. Praga de raiz. Uma pausa. Precisa de controle ou perde o talhão inteiro? Tem jeito? Tem, mas custa. E é o talhão que eu ia colher primeiro. Ela ficou parada na porta. O vento mexeu na bananeira do quintal. Quando meu pai perdeu metade do plantio de milho por causa da seca, disse ela devagar. Ele ficou 3 dias sem falar. Depois levantou, foi ao banco, renegociou e plantou de novo. Eu tinha 7 anos. Não entendi na época. Depois entendi. Heitor ficou olhando para o canavial. O que entendeu? Disse ele por fim. Que homem que não cai não aprendeu nada. Ela pegou o copo de água. Boa noite, Heitor. Boa noite. Ela foi para o quarto. Valdo estava dormindo, igual como ela tinha deixado, com o punho fechado perto do rosto. Ela ficou parada na beira da cama, olhando para ele por um momento. A subida e descida do peito, a boca que fazia aquele movimento, mesmo dormindo. Sentou na cadeira de balanço. Balançou devagar. Pelo quintal escuro, do lado da horta, ela podia ver o tomate que tinha plantado nas primeiras semanas. Não dava para ver no escuro, mas ela sabia que estava lá. Verde, subindo, respondendo à terra que ela tinha cuidado com as mãos enquanto o menino crescia dentro dela. Você nasceu numa terra que não é nossa ainda, disse ela para o Valdo dormindo. Mas a gente vai ter a nossa, eu prometo. O menino não se mexeu. Marlene ficou balançando até a vela do corredor, que Heitor deixava acesa baixa nas noites frias, apagar sozinha lá pelas 10 da noite. Então foi deitar do lado do filho. E dormiu pela primeira vez em semanas, com o tipo de cansaço que não pesa, o cansaço de quem fez o que precisava ser feito e sabe que amanhã vai fazer de novo. O que ele guardou? A audiência era numa segunda-feira de manhã. Marlene acordou às 4h30.
Amamentou Valdo no escuro, colocou ele de volta na cama com os travesseiros dos dois lados e foi se arrumar no banheiro tentando não fazer barulho. Vestiu o único vestido que tinha que não era de trabalho, azul escuro, passado na véspera com o ferro que achou no armário do corredor. Prendeu o cabelo. Se olhou no espelho por um segundo. Parecia ela mesma. Isso era o suficiente. Geraldo tinha dormido na fazenda para ficar com Valdo enquanto eles iam. Foi ele que insistiu. Na sexta-feira, quando Heitor mencionou a audiência, Geraldo disse que ficava, sem precisar ser pedido, sem precisar de explicação. Simplesmente disse que ficava e foi buscar o cobertor extra do galpão. Saíram às 5h30 com o céu ainda escuro. Na estrada, Heitor dirigia em silêncio, como sempre. Mas era um silêncio diferente. Tinha uma atenção nele, um tipo de presença que ela tinha aprendido a distinguir do silêncio comum. Ele estava concentrado. No que ia acontecer, no que ela podia precisar, em alguma coisa que ele ainda não tinha dito. Perto de Bezerros, quando a estrada começou a ficar conhecida para ela, cada curva, cada sítio passando pela janela, Marlene sentiu o estômago apertar de um jeito que não era nervoso, era memória. Esse cheiro de terra e mato de Bezerros de manhã cedo, esse céu abrindo devagar sobre as serras. "Você conhece Bezerros?" perguntou ela. "Conheço. Vim com meu pai algumas vezes quando era novo." "Na feira?" "Na feira. E uma vez num casamento." Ela ficou quieta por um momento. "O casamento era do seu Valdo", disse Heitor. "Segundo casamento. Mas a senhora sabe disso." Marlene olhou para ele. "Eu tinha 3 anos", disse ela. "Não lembro." "Eu tinha 8", ele olhou para a estrada. "Lembro do seu pai dançando forró com uma mulher de vestido vermelho e todo mundo batendo palma." Marlene ficou olhando pela janela. A estrada de barro vermelho, as bananeiras, o galo cantando de um sítio que ela não via, mas reconhecia pelo som. "Ele dançava bem", disse ela por fim. "Dançava", confirmou Heitor. Ficaram quietos até chegar em Bezerros. O fórum era um prédio velho na rua da prefeitura, com grade de ferro pintada de preto e uma placa desbotada na entrada. Edivaldo estava do lado de fora quando chegaram, de terno surrado, com o primo contador do lado e um homem de pasta que devia ser o advogado deles. Quando Edivaldo viu Marlene, ficou parado. Quando viu Heitor do lado dela, ficou mais parado ainda. Gilmar estava um passo atrás do irmão, como sempre, olhando para o chão, com os ombros curvados de quem carrega alguma coisa que não escolheu carregar. Marlene foi até eles. Parou a 2 metros. "Edivaldo?", disse ela. "Marlene?" Ficaram se olhando por um segundo. Heitor ficou parado atrás dela, com o chapéu na mão, sem dizer nada. "Não precisava trazer reforço", disse Edivaldo, com aquele tom de quem quer soar tranquilo, mas não consegue. "Não trouxe reforço", disse ela. "Trouxe companhia." Gilmar, que tinha ficado olhando para o chão desde que chegaram, levantou os olhos por um segundo. Olhou para Marlene. Depois, olhou para o chão de novo. A doutora Patrícia chegou 3 minutos depois, com a pasta embaixo do braço e aquele passo de quem tem pressa, mas não deixa aparecer. Cumprimentou Marlene, apertou a mão de Heitor, avaliou o lado de Edivaldo com um olhar rápido. "Podemos entrar", disse ela. A audiência durou 2 horas. Marlene não entendeu tudo. Havia um vocabulário jurídico que a doutora Patrícia tinha explicado em partes na semana anterior, mas dentro da sala, com o juiz falando e os advogados respondendo em ritmo próprio, ela ficou quieta e deixou a advogada falar. O que ela entendia? O inventário de Edivaldo havia omitido um herdeiro. A contestação era legítima. O processo teria que ser refeito, incluindo o nome dela. O que o advogado de Edivaldo tentou? Argumentar que ela tinha abandonado o sítio voluntariamente. A doutora Patrícia respondeu que abandono de imóvel não extingue o direito hereditário. No final, o juiz determinou:
Inventário suspenso. Novo processo incluindo todos os herdeiros. Prazo de 60 dias para reorganização. Marlene saiu da sala com os papéis dobrados na bolsa e o coração batendo num ritmo que ela não reconhecia. Não era alegria, não era alívio, era alguma coisa mais sólida. Era o som de uma coisa que tinha nome. Do lado de fora, Edivaldo passou por ela sem parar. Gilmar parou. Ficou parado na frente dela por um segundo, com os ombros ainda curvados, olhando para um ponto entre os dois. Eu sabia que não era certo, disse ele, voz baixa, quase sem volume. Sempre soube. Marlene ficou olhando para ele. Então por que não falou? Disse ela, sem raiva. Só pergunta. Gilmar não respondeu. Olhou para o chão. Depois foi embora atrás do irmão. Heitor estava encostado na grade de ferro preta lá fora. Quando ela chegou do lado dele, ele olhou para ela sem perguntar. Ganhei o prazo, disse ela. 60 dias para inventário novo. Ele assentiu. É o que precisava. É. Ela olhou para a rua de Bezerros, as casas que ela conhecia desde criança, a padaria da esquina que vendia bolo de milho às terças. Vou precisar de advogada até o fim. Doutora Patrícia já sabe. Ela olhou para ele. Você já falou com ela? Falei ontem. Ele colocou o chapéu. Tá coberto. Marlene ficou quieta por um segundo. Respirou fundo pelo nariz. O cheiro de bezerros de manhã, terra e café e fumaça de padaria. Heitor, disse ela. Ele olhou. Você vai me dizer quanto é tudo isso e eu vou anotar. E eu vou pagar cada centavo. Ela falou devagar. Não estou negociando. Estou informando. Ele ficou olhando para ela por um tempo. Tá bom, disse ele. A gente acerta. Na volta, pararam numa padaria em Bezerros para tomar café. Era o tipo de lugar simples. Balcão de fórmica, cadeiras de plástico, uma televisão passando jornal no volume alto num canto. Eles sentaram numa mesa do fundo. Ela pediu café com leite e bolo de milho. Ele pediu café puro. Ficaram em silêncio por um momento, com o barulho da televisão e das outras mesas ao redor. Você sabia do casamento do meu pai? Disse ela. Heitor olhou. Sabia de bastante coisa, disse ele. Meu pai falava dele às vezes. Depois que a senhora chegou na fazenda, eu lembrei demais. O que lembrou? Ele ficou quieto por um segundo. Mexeu na caneca. Que seu Valdo era homem que não pedia desculpa pelo que era. Ele olhou para a caneca. Chegava em qualquer lugar e ficava do jeito que era, sem ajustar para ninguém. Meu pai dizia que isso era raro. Marlene ficou ouvindo. Eu aprendi com meu pai a ajustar, disse Heitor. Voz baixa agora, mais devagar. Aprendi que fazenda exige um jeito de ser, que fraqueza custa caro, que sentimento é coisa que fica para depois, quando o trabalho acabar. Uma pausa. O trabalho nunca acaba. Ela não disse nada. Deixou ele continuar. Quando a Verônica foi embora, eu pensei que tinha feito certo, que tinha escolhido a fazenda e que essa era a escolha certa. Ele levantou os olhos da caneca. Depois fiquei pensando se tinha escolhido ou se tinha deixado ela ir, porque era mais fácil do que aprender a ser diferente. Marlene ficou olhando para ele. Era a primeira vez que ele tinha dito o nome dela sem que alguém perguntasse. Era a primeira vez que ele tinha dito qualquer coisa assim, não sobre gado, não sobre terra, não sobre o que precisa ser feito, sobre o que ficou por dentro. Você não precisa me contar isso, disse ela. Eu sei. Ele pegou a caneca. Mas você contou para mim sobre o pai, sobre os irmãos, sobre o que precisava dizer em voz alta. Ele bebeu o café. Às vezes ajuda. Ela ficou quieta. Depois, sem querer, sorriu um pouco. Só de canto. O tipo de sorriso que aparece antes da pessoa decidir deixar aparecer. Ajuda, disse ela. Ele não sorriu. Mas alguma coisa no rosto dele mudou.
uma tensão que ela tinha visto desde o primeiro dia e que agora estava um pouco menos presente. Eles terminaram o café, pagaram, saíram. Quando chegaram na fazenda, Geraldo estava na varanda com Valdo no colo. Estava sentado na cadeira de balanço, a cadeira que era do quarto dela, com o menino deitado no braço, olhando para o canavial com aquela expressão de quem está explicando alguma coisa importante para alguém que ainda não tem vocabulário suficiente para entender. Marlene parou na entrada da varanda. Geraldo levantou os olhos. Viu ela. Viu Heitor atrás. Ele mamou às 8, disse Geraldo, com aquele jeito de quem está prestando conta de serviço. Depois dormiu. Acordou agora há pouco. Obrigada, disse ela. Geraldo olhou para o menino. Ele tem o jeito do seu Valdo de franzir o nariz quando não gosta de alguma coisa. Marlene ficou parada por um segundo. Como o senhor sabe o jeito do meu pai? Vi ele uma vez aqui na fazenda, disse Geraldo. Veio visitar o velho Otoniel quando eu já trabalhava aqui. Ele passou o dedo na mão do Valdo, que fechou o punho em volta. Era um homem que entrava num lugar e o lugar ficava diferente depois que ele saía. O seu menino tem esse mesmo jeito nos olhos. Marlene pegou o Valdo do colo de Geraldo. O menino abriu os olhos, aqueles olhos escuros ainda sem foco total, e ficou olhando para ela com aquela atenção de bebê novo que parece que está tentando memorizar o rosto. Oi, disse ela baixinho. A gente conseguiu. Naquela noite, depois que Valdo dormiu e Geraldo foi para o galpão e a fazenda ficou quieta, Marlene foi até a varanda. Heitor estava lá, na cadeira dele, olhando para o canavial que estava escuro, mas cheirando aquele cheiro de cana madura que ela já conhecia de cor. Ela sentou na outra cadeira. Ficaram em silêncio por um tempo. Os grilos, o vento nas folhas de bananeira, uma garça passando longe, branca contra o céu de lua nova. Quando o inventário fechar, disse ela, eu vou ter que decidir o que fazer com 1/3 do sítio. Heitor ouviu. Pode vender a parte minha para os irmãos. Pode ficar com ela. Ela ficou olhando para o escuro. Ainda não sei. Tem tempo para decidir, disse ele. Tem. Uma pausa. Mas eu sei uma coisa. Ele olhou. Eu não quero voltar para lá para morar. Ela falou devagar, como quem está descobrindo enquanto fala. Não é raiva. É que o lugar não me cabe mais. Ela olhou para as mãos no colo. Não sei ainda onde cabe, mas não é lá. Heitor ficou quieto por um tempo. Tem um pedaço de terra aqui, disse ele por fim. Voz baixa, no ritmo de quem mede cada palavra antes de colocar no ar. Do lado do açude pequeno, atrás da horta. Uns 2 alqueires. Terra boa, com água. Fica parado há 2 anos porque eu não tive tempo de trabalhar. Marlene ficou olhando para ele. Tô falando de terra, disse ele. Não tô falando de outra coisa. Eu sei que você está falando de terra, disse ela. A senhora poderia usar, plantar o que quisesse, com contrato, com papel, com tudo registrado. Ele virou a cabeça de volta para o canavial. Não é favor, é terra parada que precisa de quem saiba trabalhar. Marlene ficou quieta por um longo tempo. O vento passou. A bananeira balançou. Me mostra a terra amanhã, disse ela. Amanhã cedo, disse ele. Ficaram na varanda mais um tempo, cada um olhando para o escuro na sua direção. A fazenda respirava ao redor deles, o gado quieto no pasto, o cachorro amarelo dormindo no degrau de baixo, as mangueiras velhas paradas no sereno. Quando ela levantou para entrar, ele disse, Marlene. Ela parou. O que o Geraldo disse sobre o seu Valdo entrar num lugar e o lugar ficar diferente? Ele ficou olhando para o canavial. É verdade, mas não era só ele. Ela ficou parada por um segundo, depois entrou. No corredor, no escuro, ela parou e ficou de costas para a porta por um momento, só respirando, só sentindo o cheiro da casa, o som do vento na telha de barro, o silêncio que era silêncio de lugar habitado e não de lugar vazio. Depois,
Foi ver o filho. De madrugada, Valdo acordou chorando. Marlene levantou no automático. Pegou ele, sentou na cadeira de balanço, colocou para mamar. O quarto estava escuro, só a fresta de lua pela veneziana. Ela ficou balançando devagar, com um menino no peito, ouvindo a fazenda quieta. Foi então que viu. Embaixo da porta, do lado da mesa pequena que ficava perto da entrada do quarto, tinha um papel dobrado. Ela não tinha visto quando entrou. Estava escuro, ela tinha ido direto para a cama. Mas agora, com a fresta de lua no ângulo certo, dava para ver o branco do papel no piso de tijolo. Ela esperou o menino terminar. Colocou ele de volta na cama, ajeitou os travesseiros. Depois pegou o papel, dobrado em 4, sem nome escrito do lado de fora. Ela abriu. Era uma folha de caderno, escrita à mão com aquela letra miúda que ela já conhecia, a mesma letra das etiquetas nas latinhas de semente da mãe de Heitor no galpão. Mas essa letra era diferente, mais nova. Era a letra dele. Eram 2 linhas. Terra do Açude, 2 alqueires e 3/4, registrada no cartório de Caruaru sob matrícula 4471. Confronta com o sítio Valdomiro Soares pelo lado norte. E embaixo, menor ainda. O pai do senhor e o seu tinham feito isso de mão dada uma vez. Achei que devia ser feito direito desta vez. Marlene ficou olhando para o papel por um tempo que ela não mediu. A terra do açude confrontava com o sítio do pai pelo lado norte. Ela não sabia disso. Não tinha como saber. Nunca tinha visto o mapa da região. Nunca tinha tido razão de saber onde terminava a fazenda Drummond e onde começava o sítio de seu Valdo. Mas Heitor sabia. E a terra que ele tinha oferecido, aqueles 2 alqueires parados que precisavam de quem trabalhasse, ficava encostada na terra que era do pai dela, que agora, depois do inventário, seria em parte dela. Não era uma coincidência. Ele sabia quando ofereceu. Ela dobrou o papel. Ficou parada na beirada da cama por um momento, com o papel na mão fechada, ouvindo Valdo respirar no travesseiro ao lado. Não era favor. Era a coisa mais longe de favor que ela tinha encontrado desde que saiu de Bezerros com R$ 42 no bolso. Era terra encostada em terra. Era um homem dizendo, sem dizer, que o pai dela e o pai dele tinham construído juntos não precisava morrer porque os 2 tinham morrido. Era continuação. Era o tipo de coisa que acontece quando 2 histórias que vinham caminhando paralelas encontram o mesmo ponto. Marlene abriu a mão. Olhou o papel de novo. Achei que devia ser feito direito desta vez. Ela dobrou o papel com cuidado, foi até a bolsa, colocou dentro, do lado do terço da mãe e da foto do pai. As coisas que ela guardava. Depois voltou para a cama. Ficou deitada de costas, olhando para o teto de madeira escura, com Valdo respirando quieto ao lado. O pai tinha ido a Caruaru 3 vezes de ônibus quando seu Otoniel estava doente. Sem que ninguém chamasse. Sem esperar nada. Porque era o que um homem de palavra fazia quando o amigo precisava. E o filho do seu Otoniel tinha esperado 30 e tantos anos, sem saber que estava esperando, para devolver essa visita de algum jeito que valesse. Marlene fechou os olhos. Do lado de fora, o primeiro galo cantou. Ainda faltava tempo para o sol. Mas o galo cantou assim mesmo, como se estivesse avisando que o dia ia chegar do mesmo jeito, na hora que sempre chegou, independente do que tinha acontecido na noite anterior. Ela dormiu. De manhã, quando desceu para a cozinha às 5 menos 10, Heitor estava de costas para o fogão. Ela foi até a prateleira, pegou a caneca, encheu no filtro. Ficou de pé perto da janela bebendo água, olhando o quintal começar a clarear. "O papel", disse ela. Ele não virou. "Vi", disse ele. "A terra confronta com o sítio do pai pelo norte." "Confronta? Você sabia quando ofereceu." Uma pausa.
o café borbulhando. Sabia, disse ele. Marlene ficou olhando pelo quintal. A horta estava quieta, esperando o sol. O tomate que ela tinha plantado no terceiro dia estava alto agora, vermelho nos primeiros frutos que tinham amadurecido na semana anterior. Por que não falou logo? Perguntou ela. Heitor ficou quieto por um segundo, depois virou. Olhou para ela com aquele olhar direto que ele tinha quando estava falando coisa séria. Porque você não teria aceitado se eu tivesse explicado tudo de uma vez, disse ele. Você aceita as coisas quando entende por que elas são certas, não quando alguém te convence. Marlene ficou olhando para ele. Ele estava certo. E ela sabia que estava certo, e isso era o tipo de coisa que era difícil de responder, porque a resposta era só silêncio. Ela colocou a caneca na pia. Foi buscar o beiju que sobrou da véspera. Me mostra a terra depois do café, disse ela. Depois do café, disse ele. Ele virou para o fogão. Ela cortou o beiju. A garça passou pela janela, branca contra o céu roxo que estava abrindo devagar. E a cozinha ficou com aquele silêncio de sempre. O silêncio de trabalho, de dois que aprenderam o ritmo um do outro sem que precisasse ser combinado. A terra que fica. A terra do açude tinha uma amendoeira no meio. Marlene viu ela primeiro, antes do açude, antes dos marcos de pedra que Heitor foi mostrando pelo perímetro, antes da terra vermelha que abria embaixo dos pés com aquele cheiro de úmido de brejo que era diferente do cheiro do resto da fazenda. A amendoeira estava no centro do terreno, velha, com o tronco grosso como dois abraços e os galhos espalhados em todas as direções, dando uma sombra que cobria mais de 10 metros de terra. Quem plantou? Perguntou ela. Não sei, já estava aqui quando meu pai comprou o terreno. Marlene ficou parada embaixo da amendoeira por um momento. O vento do brejo balançava as folhas com um som que ela não conhecia, mas que parecia certo. Diferente do canavial, diferente da mangueira da varanda. Era o som específico dessa árvore, nesse vento, nessa manhã. Ela olhou para o açude pequeno. Estava cheio. A chuva de setembro tinha sido boa e o nível da água estava alto, verde escuro com um pouco de alga na beira. Uma garça estava parada numa pedra do lado, imóvel como escultura. Dá para plantar o que aqui? Perguntou ela. Heitor ficou ao lado dela, olhando o terreno. Mandioca vai bem, feijão. Se quiser frutífera, manga e graviola pegam aqui. Ele olhou para o açude. Com a água do açude dá para irrigar o ano todo, mesmo na seca. Marlene ficou olhando o terreno por um tempo. A amendoeira no centro, o açude cheio, a terra vermelha que abria fácil, que prometia o que a terra boa sempre prometia. Tem uma pedra de limite no lado norte? Perguntou ela. Heitor foi até o canto do terreno e apontou. Uma pedra grande, fincada, com um entalhado antigo que ela não conseguiu ler de longe. Do outro lado dessa pedra, disse ele, começa o sítio do seu Valdo. Marlene foi até a pedra. Ficou parada na frente dela. Do outro lado era a terra que ela conhecia. Não visualmente, mas por tudo que o pai tinha descrito quando ela era pequena, o pé de manga grande, o quintal, o fogão de lenha que rangia diferente quando chovia. Agora, do outro lado dessa pedra, estavam Edivaldo e Gilmar, e o inventário suspenso e 60 dias de prazo. E do lado de cá estava ela. Ela colocou a mão na pedra. A pedra estava morna com o sol da manhã, áspera, com líquen crescendo nas fendas, antiga como tudo que fica parado no mesmo lugar por tempo suficiente para criar raiz. Tá certo, disse ela. Heitor, que estava parado alguns metros atrás, ouviu. Eu assino o contrato quando você quiser, disse ela. Tirou a mão da pedra. Mas eu quero uma cláusula. Qual? Que se eu conseguir comprar essa terra um dia, você me vende pelo preço justo de mercado. Ela virou para ele. Eu não quero arrendar para sempre.
Eu quero ter. Heitor ficou olhando para ela. Tá no contrato, disse ele. A doutora Patrícia mandou o contrato de arrendamento por e-mail na semana seguinte. Marlene leu tudo 3 vezes. Mostrou para a advogada uma parte que não tinha entendido, uma cláusula de renovação automática que ela queria que fosse opcional, não automática. A doutora Patrícia corrigiu. Heitor assinou sem discutir a mudança. Quando os dois assinaram, a doutora Patrícia mandou os documentos para o cartório para registro. Naquela noite, Marlene ficou na varanda mais tempo do que de costume, com o Valdo no colo, olhando para o escuro na direção do açude, que ela não via daqui, mas sabia onde estava. O cachorro amarelo tinha subido os degraus e estava deitado aos pés da cadeira dela. Ela não mandou ele descer. Ele tinha escolhido o posto e ficado, e isso ela respeitava. A gente tem um endereço, disse ela para o Valdo, que estava acordado, olhando para o teto da varanda com aquela atenção de quem ainda está descobrindo que existem tetos. Ainda não é nosso de verdade, mas a gente está no caminho. Valdo abriu a boca, fechou. Fez o movimento de mamar sem mamar. Eu sei, disse ela, ainda falta, mas a gente chegou até aqui. O inventário fechou 53 dias depois da audiência. A doutora Patrícia ligou numa manhã de quinta-feira, quando Marlene estava na horta, colhendo os primeiros tomates que tinham amadurecido, vermelhos, pesados, cheirando a terra e a folha. Ela atendeu com a mão ainda com terra, encostada no arame do canteiro. Fechou, disse a advogada. Sentença assinada. 1/3 para a senhora, 1/3 para cada irmão. Marlene ficou quieta por um segundo. Obrigada, doutora Patrícia. O irmão mais novo, Gilmar, pediu para a advogada dele passar uma mensagem. Disse que a parte dele está aberta para negociação se a senhora quiser comprar no futuro. Marlene ficou olhando para o canteiro de tomate. Manda ele o meu número, disse ela. Desligou. Ficou parada na horta por um tempo, segurando o tomate na mão. Pesado, morno do sol, vermelho como terra de Pernambuco quando chove depois de seca longa. Ela colocou o tomate na cesta, colheu mais 3. Depois foi para a cozinha. Heitor estava no galpão quando ela foi até lá. Ele estava consertando uma peça do trator, deitado de lado embaixo da máquina, com a ferramenta na mão e óleo no braço até o cotovelo. Ouviu ela chegar e saiu de baixo sem pressa, se levantou, limpou as mãos no pano de chão. Fechou o inventário, disse ela. Ele ficou olhando para ela. 1/3, disse ela. É o que era justo. É. Ela ficou parada na entrada do galpão. Lá dentro cheirava a óleo e madeira e aquele cheiro específico de ferramenta velha. As prateleiras com as latas de semente da mãe dele ainda estavam lá. Ela tinha devolvido as latinhas de tomate e maxixe vazias depois de plantar, e elas estavam no lugar entre as outras. Gilmar quer vender a parte dele, disse ela, no futuro. Heitor assentiu devagar. Se você juntar o 1/3 do sítio com os 2 alqueires do açude, disse ela, você sabe o que acontece. Ele ficou quieto por um segundo. A terra se conecta, disse ele. A terra se conecta, confirmou ela. Ficaram olhando um para o outro por um momento, com um galpão quieto ao redor, o sol da tarde entrando pela fresta da porta e fazendo uma linha de luz no chão de terra batida. Vai levar tempo, disse ela. Vai. Eu tenho tempo. Ele olhou para ela. Depois olhou para o pano de óleo na mão. Dobrou o pano, colocou na prateleira. Vou terminar o trator, disse ele. Eu vou colher o resto do tomate, disse ela. Ela saiu do galpão. Ele voltou para o trator. E era assim, era exatamente assim, que as coisas importantes eram ditas entre eles. Não com mais palavras do que precisava, não com nenhuma a menos. Num sábado de novembro, Marlene foi a Bezerros. Foi sozinha. Heitor ofereceu levar, ela disse que ia de ônibus e foi.
Valdo ficou com Geraldo, que tinha desenvolvido um método próprio de carregar o menino, embaixo do braço esquerdo, de barriga para baixo, balançando levemente enquanto andava pelo quintal. O menino dormia assim. Geraldo nunca explicou como tinha descoberto. O ônibus demorou 40 minutos. Ela chegou em Bezerros quando o sol estava alto e a feira ainda estava montada na praça. Ela não foi ao sítio, foi ao cemitério. A sepultura do pai ficava no lado direito, debaixo de um pé de oiti que seu Valdo mesmo tinha pedido. Disse uma vez que queria sombra, porque sol de Pernambuco batia forte até nos mortos. A lápide era simples, com o nome e as datas e uma frase que ela e os irmãos tinham escolhido juntos, antes de tudo. Homem de palavra. Marlene ficou parada na frente da lápide por um tempo. Tinha levado 3 tomates da horta, colhidos naquela manhã. Colocou eles no canto da lápide. Não sabia se fazia sentido, mas o pai gostava de tomate. Comia toda hora, cortava em rodelas com sal grosso e comia em pé na pia. Pareceu certo. Eu tô bem, disse ela. O menino tá bem. Ela ficou olhando para o nome na pedra. Você não conheceu ele, mas ele tem os seus dedos. E ele franzeu o nariz igual a você quando o Geraldo tentou dar chupeta. O vento passou. As folhas do oiti mexeram. Tem um homem, disse ela por fim. Devagar, como quem está escolhendo as palavras com cuidado, mesmo para quem não pode mais ouvir com os ouvidos. Você conheceu o pai dele. O senhor gostava do seu Otoniel. Uma pausa. O filho é bom. Diferente do jeito que você era bom. O senhor era barulho e forró e palavra rápida. Ele é silêncio e terra e coisa feita. Ela ficou quieta por um segundo. Mas é bom do mesmo jeito. O oiti balançou de novo. Ela ficou mais um tempo. Depois pegou o terço da mãe da bolsa, o mesmo terço que tinha trazido na mala, que rezava às sextas desde que era pequena, e passou as contas entre os dedos uma vez, sem rezar, só passando. Colocou de volta. A gente tá chegando, pai, disse ela. Virou. Foi para o ônibus de volta. Quando chegou na fazenda, o sol estava baixando. Geraldo estava na varanda com Valdo igual na manhã que eles tinham voltado da audiência, sentado na cadeira de balanço, com o menino no colo, olhando para o canavial. Mas desta vez estava falando. Marlene ouviu enquanto subia os degraus, a voz baixa de Geraldo explicando alguma coisa para o menino que ainda não entendia palavras, mas ouvia o tom. Ela parou na entrada da varanda. Tá contando o quê? Perguntou ela. Tô explicando como funciona o corte da cana, disse Geraldo, sem olhar para cima. Ele vai precisar saber um dia. Marlene olhou para o filho. Valdo estava com os olhos abertos, olhando para o rosto de Geraldo com aquela atenção intensa que os bebês têm, como se soubessem que o mundo estava sendo explicado e quisessem entender cada detalhe antes que acabasse. Ela foi para a cozinha. Heitor estava lá, sentado à mesa com um caderno aberto, fazendo conta. Ele levantou os olhos quando ela entrou. Como foi? Bem. Ela colocou a bolsa na cadeira. Fui no cemitério. Ele ficou quieto. Não perguntou mais nada. Ela foi até o fogão, acendeu, colocou a panela de feijão que tinha deixado de molho desde a manhã. Ficou mexendo o fogo, ajeitando a lenha, ouvindo o primeiro borbulhar da água. Depois foi até a mesa, sentou do lado dele. Ele olhou. Eu contei para o meu pai sobre você, disse ela. Heitor ficou quieto. Não pedi permissão, disse ela. Achei que ele tinha direito de saber. Ele olhou para o caderno por um segundo. Depois olhou para ela. O que você contou? A verdade. Ela colocou as mãos na mesa. Que você é filho do seu Otoniel, que você é homem de terra igual a ele, que você abriu a porta sem precisar entender tudo primeiro. Heitor ficou olhando para ela. E que o filho dele vai crescer sabendo quem você é, disse ela. Porque esse tipo de coisa a gente não pode deixar de contar. O fogão crepitou. O feijão começou a borbulhar com mais força. Ela levantou, foi até a panela, baixou o fogo.
Ficou de costas para ele por um momento, ouvindo o feijão, o vento lá fora, o som distante de Geraldo ainda na varanda explicando o corte da cana para o menino que um dia ia entender. Marlene, disse ele. Ela não virou. Obrigado. Ela ficou quieta por um segundo. De nada, disse ela, e começou a picar a cebola. Mais tarde, quando Valdo já dormia e o jantar tinha acabado e a louça estava lavada, Marlene foi até a janela do quarto. O quintal estava quieto. A horta estava escura. Ela sabia que o tomate estava lá, e o maxixe, e a couve do Heitor que tinha crescido larga e boa. E mais ao fundo, além do que ela conseguia ver, o açude pequeno com a amendoeira no meio e a pedra de limite fincada no lado norte. Do outro lado da pedra estava a terra do pai. Do lado de cá estava a dela. Ela ficou olhando o quintal escuro por um tempo. Depois foi pegar a foto do pai na beira da janela. Ficou olhando o rosto dele, o sorriso torto, os olhos semicerrados, a mão espalmada no tronco da manga como se fosse um amigo velho. Colocou a foto de volta na janela. Voltou para a cama. Deitou do lado de Valdo, que estava dormindo com o punho fechado perto do rosto, respirando com aquela regularidade de quem não tem ainda motivo nenhum para não dormir bem. Ela ficou olhando para o teto de madeira escura. Lá fora, o cachorro amarelo latiu uma vez. Depois silêncio. Depois, o vento nas mangueiras. Depois, só a respiração do filho ao lado, que era o som mais certo que ela tinha aprendido a conhecer desde que chegou nesse mundo com uma mala velha e R$ 42, e a certeza de que a terra que era certa para ela ainda existia em algum lugar. Ela tinha encontrado a pedra de limite. O resto era trabalho, e trabalho ela sabia fazer. Na manhã seguinte era domingo. Heitor não trabalhava no campo aos domingos. Tinha esse costume desde que Marlene chegou e ela nunca tinha perguntado de onde vinha. Ele ficava na fazenda, consertava coisa pequena, lia o caderno de contas, às vezes ficava na varanda mais tempo do que de costume. Era um dia diferente dos outros, mais quieto, com uma qualidade de luz que parecia mais pesada, como se o sol de domingo tivesse outro peso. Marlene acordou cedo mesmo assim. Amamentou Valdo, colocou ele na cama com os travesseiros, foi para a cozinha. Fez o café diferente naquela manhã. Colocou canela, que tinha comprado na feira de bezerros quando foi ao cemitério, escondida no fundo da bolsa, porque não sabia se ele ia gostar. Fez mingau de fubá com o leite das cabras que Geraldo tinha, e às vezes deixava uma garrafa na cozinha sem dizer nada. Cortou o queijo de coalho em fatias grossas, do jeito que o pai comia. Quando Heitor apareceu na porta da cozinha às 5h30, parou. Olhou a mesa. "Tem cheiro diferente", disse ele. "Tem canela no café." Ela colocou a caneca na frente dele. "Se não gostar, eu faço outro." Ele sentou. Pegou a caneca. Cheirou. Bebeu. Não disse nada por um momento. "Tá bom", disse ele por fim. Ela sentou do lado com a dela. Tomaram café em silêncio, mas era o tipo de silêncio que ela tinha aprendido a reconhecer como cheio. Não vazio, não pesado, cheio de coisas que não precisavam de palavra porque já tinham sido ditas de outro jeito. A garça passou pela janela. Uma só, branca, devagar. "Você vai ao cemitério às vezes?" perguntou ela. Heitor ficou quieto por um segundo. "Vou. Todo mês de novembro, no finados." "O seu pai está em Caruaru?" "Está." Ele olhou para a caneca. "Minha mãe também. Ela morreu quando eu tinha 16. Marlene ficou quieta. "Você foi criado pelo seu pai sozinho?" "Fui." Uma pausa. "Ele fez o que podia. Não era homem de afeto fácil, mas era homem presente. Todos os dias, em tudo." Ele olhou pela janela. "Aprendi mais com o que ele fazia do que com o que ele dizia." É o jeito que a coisa importante aprende,
disse ela. Ele olhou para ela. Ela não disse mais nada. Pegou o queijo de coalho, colocou um pedaço no prato dele sem perguntar. Ele não disse nada. Comeu. Depois do café, Marlene levou Valdo para a horta pela primeira vez. Ele tinha 6 semanas. Ela sabia que ele não ia ver nada com foco ainda, que o verde era provavelmente só cor sem forma, que o sol ia precisar de sombra e o vento ia precisar ser suave. Mas ela queria levar assim mesmo. Ficou debaixo da amendoeira, não a do açude, a pequena que crescia no canto da horta, que ela não tinha plantado, que simplesmente estava lá quando chegou, sobrevivendo no canto sem que ninguém cuidasse. Sentou na sombra com Valdo no colo. Virou ele de frente para o canteiro de tomate. Isso aqui foi você, disse ela. Antes de você nascer, quando você ainda era só barriga e chute, eu plantei isso aqui. Ela olhou o canteiro vermelho de fruto maduro. E cresceu. Valdo olhou para o canteiro com aqueles olhos escuros sem foco total. A gente vai plantar mais coisa, disse ela. No terreno do açude. Mandioca, feijão, talvez manga. Demora, mas manga demora para todo mundo igual. Ela ficou olhando a horta. E um dia a gente vai ter a terra. Ela disse isso com a voz tranquila de quem não está prometendo o impossível. Estava prometendo o que era possível, o que levava tempo, o que dependia de trabalho e de paciência e de saber esperar a hora certa, que era tudo que ela tinha aprendido que valia a pena esperar. Heitor apareceu na entrada da horta. Parou, olhou ela sentada na sombra com o menino. Ela virou a cabeça. Ele ficou olhando por um segundo. Depois foi até onde ela estava e se abaixou na frente do Valdo. Não sentou, ficou de cócoras, na altura do menino. O Valdo, que estava com os olhos abertos, olhou para o rosto de Heitor com aquela atenção de bebê que parece que está fazendo inventário de cada detalhe. Heitor ficou quieto. Não fez graça, não fez voz diferente, não fez o que a maioria dos adultos faz na frente de bebê. Ficou só ali, olhando para o menino, com aquela presença quieta que era o jeito dele de estar em qualquer lugar. O Valdo, depois de um tempo, fez um som. Não choro, não grito. Um som pequeno e curto que ele às vezes fazia quando estava processando alguma coisa nova. Heitor assentiu, como se tivesse entendido. Depois se levantou, sacudiu a terra do joelho e foi para a varanda, sem dizer nada. Marlene ficou olhando o canteiro por mais um tempo. Naquela tarde, enquanto Valdo dormia e o Domingo esticava quieto sobre a fazenda, ela foi até o galpão e achou um caderno velho numa gaveta da bancada, de capa dura, com metade das páginas em branco. Levou para o quarto. Sentou na cadeira de balanço. Abriu o caderno na primeira página em branco. Escreveu no alto, com a letra que a professora da escola de Bezerros dizia que era boa, mas poderia ser mais caprichada. Fazenda, novembro. Embaixo escreveu o que tinha na terra do açude. 2 alqueires e 3 quartos, amendoeira no centro, açude cheio, terra vermelha de brejo. O que queria plantar? Mandioca primeiro, porque era o que dava mais rápido e o que ela mais conhecia. Feijão de corda. Milho no canto onde a sombra da amendoeira não chegava. Escreveu o prazo que estava pensando. 2 anos para a primeira colheita que pagasse. 4 anos para começar a juntar para o preço da terra. 6 anos. Talvez menos, se o inventário do sítio saísse bem e ela conseguisse vender a parte dela para Gilmar por um preço justo, para ter terra com escritura no próprio nome. Era um plano. Tinha número, tinha sequência, tinha o tipo de realidade que ela confiava. A realidade de coisa que a terra confirma ou não confirma, sem mentira. Fechou o caderno, olhou pela janela. A horta estava lá, verde e firme. A bananeira balançava. A foto do pai estava na beira da janela, olhando para o quintal com o sorriso torto e os olhos semicerrados contra o sol. "Tô aprendendo a ter plano", disse ela para a foto. "Igual você fazia."
Valdo mexeu no berço improvisado ao lado. Não acordou, só se virou de lado, o punho perto do rosto e continuou dormindo. Marlene colocou o caderno na gaveta da mesa pequena. Levantou. Foi até a janela. Do lado da horta, Heitor estava parado na entrada do canavial, de costas para ela, olhando para o interior da plantação. Aquele jeito de olhar que ela tinha aprendido que significava que ele estava calculando, avaliando, ouvindo alguma coisa que a cana dizia para quem sabia escutar. A garça estava de volta na pedra do açude pequeno, lá longe. A amendoeira, a do açude, que ela não conseguia ver daqui, mas sabia onde estava lá com o tronco grosso e os galhos espalhados e a sombra que cobria 10 metros de terra boa. A pedra de limite estava fincada no chão entre o que era dela e o que ia ser. Marlene ficou na janela por um tempo, só olhando. Depois foi para a cozinha começar o jantar.